Meus irmãos, eu quero ler um texto com vocês no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2 e o verso de número 3, por gentileza. Eu estava ouvindo aqui o pastor Marcelo falar, antes da gente fazer a leitura, a respeito de você semear na obra do Senhor. E acredite, ele não me pediu para eu dizer nada, mas eu preciso testemunhar isso aqui, porque é bem recente. Eu estava na igreja de um amigo e ele, no final do culto, estava relatando que era o segundo mês que a igreja dele estava ali fechando no vermelho. Então eu propus a ele que fizesse alguns projetos ali, uma feijoada tal, para levantar alguns recursos. Mas eu disse a ele, eu falei, olha, esses 5.000 que vocês estão negativos, você pode ter certeza, está aqui dentro da igreja. Hoje está aqui. E levantamos um propósito ali. E na verdade entrou mais de 5, entrou 7.000 ali, que supriu a necessidade daquele momento, mas eu disse aos irmãos que eu era o primeiro a entrar no propósito. Entrei num propósito de R$500, eu preciso dizer porque é muito recente isso aqui. E eu trabalho com moda masculina, eu tenho uma loja, eu estava para sair do ponto onde eu estou, porque Deus preparou um ponto melhor. Mas eu ia pintar lá o salão e entregar para o dono, gastar uns 3.000 ali e entregar só. Mas quando eu fiz esse propósito, apareceu alguém que disse, eu compro esse ponto. Então, só para a gente dar uma resumida aqui, irmãos, o valor que eu fiz o propósito ali, entrou para mim quase 60 vezes mais. Então, eu digo aos irmãos, o negócio funciona. Quando você faz de coração, pensando na obra de Deus com voluntariedade, funciona. Eu nunca disse isso aqui antes de alguma ministração, mas o Espírito de Deus colocou no meu coração, porque eu acredito que Deus está falando com alguém aqui. Confie no Senhor, porque Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Amém? Ageu, capítulo de número 2, verso de número 3. Quem encontrou, diga amém. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Verso de número 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos juntos ler o verso de número 9, vamos lá, 1, 2, 3. A glória desta última casa vamos lá, bem forte agora, 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz. Amém? Pode dar um pouco de agudo para mim, Sandro? Não precisa nem aumentar o volume, só o agudo mesmo. Olhe para mim, queridos. Acredito que seja do conhecimento da maioria que Davi anelou em seu coração fazer uma casa a Deus. Mas ele reinou em um período que muitas vezes a nação israelita foi conduzida ao campo de batalha, fazendo dele um homem de mão sanguenta. Então, quando ele expressa essa vontade diante de Deus, é preciso que se entenda que quando nós levamos a nossa petição, a nossa vontade a Deus, nós estamos sujeitos a receber de Deus 3 tipos de resposta. O Senhor pode abrir um sorriso para nós e dizer sim. O Senhor pode fechar o seu semblante e dizer não. E o Senhor pode também dizer espera. E quando Deus responde Davi, a resposta é não. A prerrogativa de edificar uma casa a mim não será outorgada a ti, e sim ao seu sucessor, a saber,
seu filho Salomão. Eu acho lindo que quando Davi recebe um não da parte de Deus, e a gente tem muita dificuldade de receber não, eu acho lindo que ele poderia dizer, bom, então se não é o meu nome que vai ficar registrado, catalogado e inserido no patamar da história como Davi, o homem que edificou a casa a Deus, então eu também não vou contribuir para que a mesma seja edificada. Mas ao contrário disso, diz a Bíblia que ele manda prata, ouro, utensílios para a edificação do templo, porque ele não estava preocupado se depois que o templo fosse erguido, se o nome que estaria em destaque, se era Davi, Salomão, Roboão, não. Ele só queria uma coisa, que a casa a Deus fosse erguida e que o nome do Senhor fosse glorificado. Então é muito lindo quando esse espírito de cooperação, de humildade, paira no meio da nossa igreja. Não importa se eu sou a regente, não importa se eu sou líder, também não estou preocupado se meu nome vai sair na programação do evento. Da mesma sorte, eu vou ajudar, eu vou estender a mão, eu vou orar. E tem um detalhe, não vou fazer figuinha para dar errado, porque eu não quero glória. O que eu quero é que o trabalho seja realizado e o nome de Jesus seja glorificado. Porque embora a Bíblia chame eu e você de estrela, e há alguém que diz assim, esses crentes que querem ser estrela, mas está na Bíblia, Filipenses 2,15, a Bíblia chama a gente de estrela, mas se vocês observarem, no período diurno, a gente não consegue enxergar estrelas, não porque elas não existem, é que a glória e a luminosidade do sol não permite enxergar as estrelas. Mas quando chega o período da noite, que se afastou a glória do sol, começamos a enxergar as estrelas, e assim é a obra do Senhor. Somos estrelas, somos, mas o texto deixa bem claro, para resplandecer no mundo, porque o mundo está em trevas, porque dentro da igreja ainda tem o sol da justiça, que é Cristo. E enquanto Cristo estiver no nosso meio, não brilha pregador, não brilha cantor, não brilha pastor. Deixa eu dar uma notícia a você. Igreja que tiver pregadores e cantores brilhando, o sol da justiça já saiu do meio dela, porque enquanto Jesus estiver na casa, só ele vai brilhar e só o nome de Jesus vai ser glorificado. Mas Davi teve o zelo de instruir o seu filho. A cronologia bíblica nos ensina que esse templo, depois de erguido, permanece 400 anos erguido. E eu gostaria que você entendesse que, uma vez erguido, ele tornou-se uma das grandes maravilhas de sua época. Se nós entendermos que o côvado corresponde a 45 centímetros, medida que ia do cotovelo à ponta do dedo central, esse templo não era tão grande. Ele tinha 27 metros de comprimento por 9 de largura e 13,5 de altura, mas foram necessários 30 mil homens israelitas e 150 mil homens cananeus. 80 mil cortavam madeira, 70 mil por jangadas transportavam até o porto de Jope, e depois, num percurso de aproximadamente 64 quilômetros, a madeira era levada para Jerusalém e a casa ia sendo edificada. Quando ele foi erguido, tornou-se uma das grandes maravilhas de sua época. Todos que passavam ao redor do templo olhavam para ele e diziam: que obra linda, que obra bonita é esse templo que Salomão edificou. Haja visto que a rainha de Sabá saiu de um percurso de aproximadamente 1930 quilômetros, possivelmente a camelo, para ver a sabedoria de Salomão, contemplar a formosura do templo, ficou impactada a ponto de dizer: olha, não me contaram nem a metade. Era uma obra linda, mas diz a Bíblia que a tríade entrou no meio da nação de Judá. Tríade é idolatria, adultério e apostasia. Isto provocou a ira divina, e como consequência da ira divina, uma sentença viria sobre o povo de Deus, que se trata do processo do cativeiro babilônico, que quando a gente estuda, a gente percebe que foram 3 as ondas de ataque de Babilônia sobre Jerusalém: 605, 596 e 586 a.C. A primeira vez que Babilônia invade Jerusalém,
eles transportam para o cativeiro apenas a classe majoritária, os que faziam parte da família real e aqueles de um alto poder aquisitivo. Quando é o ano 596, uma nova onda de ataque de Babilônia vem sobre Jerusalém para transportar mais um grupo de judeus para o cativeiro, mas ainda não mexem com o templo. Quando acontece essa segunda invasão, Deus dá uma visão a Jeremias, e olha que coisa interessante. Ele mostra 2 cestos de figos que estão exatamente na porta do templo central de Jerusalém. Veja como Deus é sábio. E está usando uma linguagem que a nação de Judá pudesse entender. Eles plantavam e eles colhiam figos. Então, quando Deus falava de figos com a nação, todos entendiam a mensagem que Deus queria entregar. Porque a primeira safra de figos que eles colhiam eram os figos de boa qualidade, do hebraico bocora, figos que o povo tinha prazer de comer e degustar. Mas a última safra de figos vem do hebraico kermes, figos inúteis, que o povo não tinha prazer de comer. Onde estão os 2 cestos de figos? Na porta do templo, porque o templo era centro de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. A lição que Deus estava trazendo à nação de Judá, nesse processo de prova que o próprio Deus estava enviando sobre a nação, era essa. É nesse momento de provação que vai se identificar quem tem e quem não tem a postura de um verdadeiro adorador. Aqui, figurado nas 2 qualidades de figos. Os figos bons representavam os crentes fiéis, os verdadeiros adoradores, que na hora da prova têm postura de adorador. Os figos ruins representavam os crentes infiéis, que na hora da prova não têm postura de adorador. Porque a igreja tem que separar a prova de luta. Luta vem do nosso adversário e quando a gente ora ela vai embora. A prova não. Provérbios 17:3. O crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, mas Deus é quem prova os corações. A prova vem do próprio Deus. E Ele sabe a hora que coloca o crente na prova e sabe a hora que tira o crente da prova. Então acontece a segunda invasão, mas ainda não mexem com o templo. Quando é o ano 586 a.C., veja bem, Babilônia cerca Jerusalém, o povo não tinha mais como entrar nem como sair, enfraquece, então eles invadem Jerusalém, coloca fogo na cidade e derruba o templo. A prata, o ouro e todos os utensílios que existiam dentro do templo, tudo aquilo que tinha de precioso, é transportado para a Babilônia. Então aquele templo que era lindo, bonito, formoso e monumental, quando passavam ao redor dele, agora lançavam palavras de pena, de dó e de lamento. Foi-se o templo que Salomão edificou. Isso aqui se trata do lado histórico da mensagem. Charles Spurgeon diz que um sermão precisa ser lido, ensinado e aplicado. Em que se consiste a aplicação deste sermão para o nosso coração esta noite? Paulo, em Romanos 15:4, disse: tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que através da paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que Paulo está dizendo é que os 39 livros, 929 capítulos e 23.214 versículos do Antigo Testamento serve de simbologia, de referência para a nova aliança. O mesmo Paulo, em 1 Coríntios 3,16, disse: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que não dizer que esse templo que Salomão edificou é uma linda simbologia comigo e com você, que hoje somos chamados de templo do Espírito Santo de Deus. Então vamos olhar para o templo e extrair a lição que Deus tem para o nosso coração. Tudo que Salomão tinha de melhor, o melhor ouro, a melhor prata, o melhor tesouro, tudo que ele tinha de melhor, ele investiu no templo. Quando eu e você aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, tudo que Deus tinha de melhor, Deus investiu em você. Calçou os pés com o evangelho da paz,
deu couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé. Deus investiu em você. E quando você pegava o microfone para cantar, para pregar, você era como o templo e recebia palavras de elogio. Quando ela prega, Deus manifesta a sua glória. Quando ela canta, Deus batiza com o Espírito Santo. Quando ele canta, Deus derrama a sua graça no meio. Você era uma obra de elogio. Eu não sei o que aconteceu na sua caminhada espiritual, que Nabucodonosor, personificado em Satanás, invadiu o seu território, derrubou a cidade, devastou o templo, a prata, o ouro, o tesouro, o que tinha de precioso de dentro de você foi levado embora, e agora estão olhando para você e dizendo: aquele irmão já foi uma bênção, aquela irmã já foi uma bênção. Você, que recebia tantos elogios, tem recebido palavras de pena, de dó e de lamento. Mas eu vim esta noite na condição do profeta Ageu para lhe dizer: se você crê, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o que ele assentou em meu coração esta noite é que esta noite é noite de restauração para crente neste lugar. E se você crê, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sabe por quê? Porque todo animal que tem perna tropeça. Os únicos que não tropeçam são aqueles que foram feitos para rastejar. E Deus não te fez para rastejar. Deus te fez para andar, e andar de cabeça erguida. Existe um provérbio oriundo da tradição das nossas igrejas que diz o seguinte, concernente à vida espiritual: depois que o camarada tem um deslize aqui, um deslize ali, pode lapidar daqui, lapidar dali, mas a marca fica. Eu quero dizer para você esta noite que esta palavra não está na Bíblia. Isto é um provérbio das nossas igrejas, e eu não prego o que é tradição. Eu prego o que está inserido na palavra, e não é isso que a palavra diz. A palavra diz: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A palavra diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus está dizendo a alguém esta noite: pode todos ter te abandonado, mas se você crê, eu marquei esta noite para restaurar a tua vida, para devolver a alegria da salvação neste coração. Você que há muito tempo não fala em mistério com Deus, Deus está dizendo: se você crê, eu te renovo esta noite, eu te restauro esta noite, e a glória da segunda casa será maior. Olhe para mim, eles foram para a Babilônia, e o processo do cativeiro era um processo de 70 anos. Deus usou a boca do profeta Jeremias para dizer isso, que era um processo de 70 anos de provação. E eu preciso antecipar isso para você, meu irmão. Quando Deus resolve provar, entenda, Deus prova e não tem o que fazer. A melhor coisa que a gente pode fazer é passar pelo processo da aprovação, dando glória ao nome do Senhor. Jeremias levantou e disse: gente, Deus manda dizer que é 70 anos de provação. Agora fala para mim, é uma mensagem gostosa para o profeta entregar? Não é. Mas o profeta que não é leviano, o profeta que tem caráter, ele é igual carteiro. Carteiro não chega na sua casa e diz: boa tarde, eu estou com uma encomenda, só que eu estou na dúvida se eu entrego, porque eu não sei se você vai gostar. Entrego ou não entrego? Carteiro chega e entrega. E o profeta de Deus, ele não quer saber se Maria vai gostar, se Antônio vai gostar, porque a encomenda não é dele, ele só veio para entregar. E Jeremias foi e entregou, mensagem dura. Deus viu que o povo não gostou e disse: Jeremias, não gostaram não, faz o seguinte, pega um jugo de madeira, é uma peça em forma de V, que vai no pescoço do boi para arar a terra, simbolizando a servidão. Você vai botar no seu pescoço, vai se apresentar diante do sacerdote e todo o povo no templo e vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, como esse jugo de madeira está no meu pescoço, todas as nações servirão a Babilônia. É uma mensagem gostosa? Não é, mas vinha de Deus. Mas naquela época também tinha a profetinha que gostava de pregar aquilo que o povo gosta de ouvir.
Porque nunca se levantou tantos pregadores como nos nossos dias, mas nunca se levantou uma geração tão corrompida com a palavra como nos nossos dias. A moda agora, meu irmão, é 10 minutos de Bíblia, um tal de receba. Receber o quê? Se é a palavra que transforma, se é a palavra que cura, se é a palavra que liberta. Você precisa entender que se tiver uma arma apontada aqui essa noite, eu sempre uso essa expressão, se tiver uma arma apontada aqui, tanto faz apertar o gatilho um homem musculoso ou um homem franzininho, é o mesmo efeito, porque o poder não está no dedo que aperta o gatilho, o poder está na arma. Mesma coisa é a pregação da palavra. Seja o pregador agitado e barulhento, ou seja ele mais tranquilo, entenda, o pregador só vem para apertar o gatilho. Quem cura é a palavra, quem liberta é a palavra. Quem levante a tua mão porque eu quero, só dá agudo aqui para mim, santo, levante a tua mão porque eu quero profetizar. Enquanto você está dando glória ao nome de Jesus aqui, a palavra está indo aonde você precisa, a palavra está abrindo porta, está curando, está libertando, está restaurando. E se você crê, quando você chegar lá, você vai ver, a palavra já chegou na frente para fazer exatamente aquilo que você precisa. Quantos acreditam assim? Pode adorar ao nome bendito dele. Então Jeremias fez esta mensagem, entregou esta mensagem, colocou o jugo de madeira, mas levantou um profetinha por nome de Ananias e disse assim, ó, Deus não fala duro desse jeito não. Deus é amor, Deus é manso. Você acha que numa quarta-feira de bênção, de vitória, Deus vai puxar a orelha de alguém? Não, Deus é light, Deus é amor. Levantou Ananias, foi no pescoço de Jeremias, quebrou o jugo de madeira e disse, assim diz o Senhor, como foi quebrado o jugo de madeira, eu estou quebrando o jugo de Babilônia, e dentro de 2 anos eu tiro o meu povo da prova e trago para Jerusalém de novo. Parece que vejo o povo jubilando e se alegrando. Isso que é a palavra de Deus, isso aí que é a mensagem de Deus. O homem de Deus abaixa a cabeça e está saindo do templo envergonhado. Deus diz, volta rapaz, pode voltar, fui eu que te chamei para profetizar, que conversa é essa? Volta. E Jeremias volta cheio de autoridade e diz assim, Ananias, o que você profetiza não harmoniza com o que os nossos pais profetizaram, porque disseram que um tempo difícil ia vir sobre a nação. Agora Deus manda eu dizer, olha isso aqui, um profeta não é confirmado se é de Deus ou não a hora que ele profetiza, e sim quando a sua profecia se cumpre. Porque dizer assim diz o Senhor é fácil, eu quero ver a profecia se cumprir. Por isso que tem um monte de igreja que tem profeta dando chave de casa e chave de carro, e tem irmã andando com chaveiro na cintura, porque eu quero ver a porta chegar. Entregar a chave é fácil, eu quero ver a profecia se cumprir. E tem mais, Ananias, Deus manda eu dizer, está na Bíblia, você quebrou o jugo de madeira, mas eu, Senhor, estou colocando um jugo de ferro. Quem poderá quebrar? Essa hora, Ananias junta as malas para sair de fininho. Jeremias diz, volta, porque tem mais uma palavra só para entregar. Se o que você profetiza é de Deus, eu sou o falso profeta da história. Mas se o que eu estou pregando e profetizando é de Deus, ainda esse ano tu descerás à sepultura. E no 7º mês do mesmo ano, Ananias desceu à sepultura, porque Deus vela pela sua palavra. Eu estou dizendo isso aqui para você, é porque a Bíblia não precisa de jeitinho brasileiro. A Bíblia não precisa de adaptação humana para ela ser produtiva. O que está fazendo as nossas igrejas perecer, porque tem muito crente com anemia espiritual dentro das nossas igrejas, é que está faltando em muitos lugares palavra, é que está faltando em muitos lugares a mensagem ser pregada na sua verdade. Eu não vim aqui esta noite para distribuir chave para você, eu vim aqui dizer para você que se você ainda ama a palavra, se você ainda crê na palavra, enquanto você adora o Deus da palavra, Ele tem poder de curar, de libertar, de restaurar, de mudar a tua história, e o nome dele ser glorificado na sua vida. Então o povo foi para o processo do cativeiro por ordem de Deus. Não é o diabo que levou o povo para a prova, foi o próprio Deus
que levou o povo para a prova. Só que Deus disse: depois de passar o processo de provação, eu, o Senhor, vou tirar vocês de Babilônia e vou trazer vocês novamente para Jerusalém. Irmão, entenda isso. Deus é o causador de ascensões e quedas de homens, reinos e nações. É Ele que levanta e é Ele que abate. Foi Ele que levantou a Babilônia para punir o seu povo. E o próprio Deus disse que ia abater a Babilônia quando Ele levantou a Pérsia como a maior potência. Quem era o rei da Pérsia? Era Ciro. Deus deu um decreto a Ciro: terminou o tempo de prova do meu povo. Pode liberar todo o meu povo para voltar para a sua terra natal, Jerusalém. Edificar o altar, reconstruir o templo e voltar a adorar o meu nome. Agora, irmão, olha para mim. Por que Deus está interessado na reconstrução do templo? Seria por questões arquitetônicas, para que depois que o templo estivesse erguido, Deus olhasse e admirasse o esplendor, a formosura e a beleza do templo? Não! Porque Deus é o projetista, o arquiteto de todo o universo. Não tem obra feita por mão humana que provoque admiração em Deus. Quando Deus pede para reconstruir o templo, Deus está falando da reconstrução da verdadeira adoração. Por causa daquilo que está em Deuteronômio capítulo 12, quando Deus disse a Moisés: cuida de não apresentar os vossos holocaustos em qualquer lugar, mas no lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Porque no Antigo Testamento a adoração estava centralizada no templo. Nós tivemos centros provisórios de adoração a Deus, como Gilgal, Betel e Siló. Mas quando o templo foi erguido, ele tornou-se o centro da adoração. Porque no Antigo Testamento Deus habita entre os homens, mas não dentro do homem. Porque para Deus habitar dentro do homem, o coração do homem tinha que ser circuncidado. Mas a lei não tem poder de circuncidar o coração. A circuncisão do coração aconteceria na nova aliança. Foi por isso que no capítulo 4 de João, a samaritana pergunta ao Senhor: tira uma dúvida minha, Senhor, onde é o lugar certo de adorar a Deus? Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. Os judeus dizem que é no templo. Qual foi a resposta? Nem no monte, nem no templo. A hora vem, e a hora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas no Antigo Testamento não era assim. A adoração estava centralizada no templo. Então, quando Deus manda reconstruir o templo, Deus está falando da restauração da adoração. O povo ouviu a voz de Deus, voltou para Jerusalém, edificou o altar, começou o processo da reconstrução do templo. Mas a oposição apareceu e a obra parou. Aí olha a cena que linda. Deus do céu só filmando. O material que era para ser usado na reconstrução do templo, eles começaram cada um a investir nas suas próprias casas. Está na Bíblia. A esposa dizia: ai bem, eu quero um quartinho assim, uma varandinha assim, um cômodo assim. E Jeová só filmando. A casa dos filhos de Judá, linda, bonita, formosa, e a casa de Deus caída. Aí Deus usa Ageu para dizer: ei, é tempo de vocês investirem nas suas casas, enquanto a minha casa está deserta. É por isso que vocês plantam muito, está na Bíblia, e vocês colhem pouco. E tudo aquilo que vocês colhem vai para um saco furado, porque a minha casa está deserta. Mas a casa que eu me refiro esta noite, não se trata dessas paredes, porque a igreja vem do grego eclesia, é que para fora caleim chamar, os que são chamados para fora. A casa que eu me refiro esta noite é esta casa aqui. Deus está perguntando esta noite: será que é tempo de você pensar tanto na sua vida financeira, enquanto essa casa está deserta? Será que é tempo de você pensar tanto na sua vida sentimental, enquanto essa casa está deserta?
porque você tem ânimo para passar a madrugada inteira, por meses, estudando, para passar no vestibular. E não tem problema nenhum nisso. O grande problema é que a mesma motivação você não tem para ler um capítulo da Bíblia Sagrada. A questão é que lá na empresa que você trabalha, você não perde um dia de serviço porque você quer receber uma promoção na empresa. Mas na igreja, vem na igreja quando quer, dá glória quando quer, participa quando quer. E Deus está perguntando esta noite: será que é tempo de você pensar tanto nessas coisas enquanto a minha casa está deserta? Você não entende que tudo aquilo que você precisa está na minha mão? Eu tenho poder de abrir o céu e tenho poder de fechar para ti. Eu tenho poder de fazer a bênção alcançar a tua vida, mas também tenho o poder de reter a bênção da tua vida. Você não entende que na palavra dele está escrito que se nós buscarmos o reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós entramos no templo e ao invés de nós primeiro apresentarmos o melhor a ele, ficamos na expectativa se algum vaso vai descer, botar a mão na nossa cabeça, entregar alguma profecia, alguma revelação. Ficamos na expectativa daquilo que Deus tem para falar com a gente esta noite. E a pergunta é: você veio para receber, mas o que é que você veio para dar? O que é que você veio para oferecer? O que é que você veio para apresentar? Eu preciso dizer a você isso aqui, porque eu não sou leviano. Eu preciso dizer a você, me permita entrar nesse detalhe. Talvez eu disse aqui em outra ocasião que eu estive aqui com você, me permita ser repetitivo. Você sabe que naquela época, quando a pessoa ia cultuar a Deus, ele podia levar um boi, um carneiro, um cabrito, até 2 pombinhos. Deus aceitava. Sabe o que é que Deus não aceitava? É se a qualidade do culto do animalzinho que ele estava levando não fosse simplesmente o melhor. O boi não podia estar cego, não podia estar manco, não podia ter carrapato. Se a ovelha tivesse um defeito, não podia botar no altar, porque você pegava o animal no seu rebanho, mas quando você chegava na porta do templo, tinha o sacerdote para analisar a qualidade da sua oferta. Se tivesse defeito, não passava. Mas sempre tinha alguém que queria dar migué em Jeová, porque tem crente que quer dar migué em Jeová na adoração. E de longe o sacerdote via que o boi estava mancando. Ô queridão, o boi está mancando, Deus não vai receber seu culto. Você não viu que o boi estava mancando? Pois é, não. Volta lá e traz o melhor. Assim deveria ser. Mas no capítulo 1 de Malaquias, estão profanando este culto. A Bíblia diz que estão colocando pão bolorento em cima do altar, oferta dilacerada. Ao invés de pegar o boi gordinho, esse aqui é para o Senhor, morria o boi lá no pasto, pegava a carcaça, botava no altar, como que se Deus estivesse mendigando oferta. Deus levanta o profeta e diz: escuta, esse culto eu não recebo. Eu não estou mendigando culto para ninguém. Eu sou Deus adorado nos 4 cantos da face da terra. Ou traz o melhor, ou não precisa trazer, porque ele só recebe se for o melhor. Está na Bíblia. Deus diz: apresente essa oferta ao governador de vocês para ver se ele recebe. Se o governador não recebe, quer apresentar a mim, o Senhor, eu não recebo. Eu acho lindo o verso 10, quando Deus usa a boca do profeta para dizer assim: oxalá, que bom seria se tivesse um homem que tivesse a coragem de fechar a porta do templo, ao invés de permitir que esse tipo de oferta suba no meu altar. Sabe o que Deus estava dizendo para aquele povo? Se for para trazer um culto meia boca, eu, Senhor, prefiro que feche a porta da igreja. Aí a irmã senta na cadeira, junta poeira na garganta, porque não dá um glória para Jesus, e ainda olha no relógio: ai meu Deus, 9 horas, pregador não para de falar, não vai dar certo ir na pizzaria depois do culto. E a pergunta é: veio por quê? Quem é que está botando arma na cabeça dos crentes e
me obrigando a vir para a igreja, ficasse em casa deitada no sofá. Qual é o conselho de todo pastor para a igreja? Meus irmãos, não perca culto no meio de semana, vem adorar. E qual é o seu pregador? O mesmo, não perde culto não, desde que você esteja a fim de apresentar o melhor. O dia que você não tiver a fim, eu vou dar base bíblica, é melhor ficar em casa, por causa do versículo 14. Isto aqui eu falo para você com temor, porque realmente é melhor. Porque olha o que diz o versículo 14: maldito seja o enganador. A Bíblia chama de maldito, que tem um animal perfeito no seu rebanho, promete o perfeito para o Senhor, mas na hora do culto tira o perfeito e apresenta o defeituoso. Deus olhava e dizia: ah, é assim? Quer benção, né? Seja maldito. Parou para pensar? O crente vir para a igreja atrás de bênção e levar maldição? Por quê? Porque não cultuou direito. Ninguém teve coragem de dizer para você que toda vez que você entra na igreja, você tem duas opções: levar bênção ou levar maldição. E não tem nada a ver com um pastor, pregador, nem cantor. Tem a ver com a maneira como você cultua a Deus. Se apresentar o melhor, leva a benção. Mas se trouxer um culto meia boca, vai levar maldição. É por isso que tem um monte de gente perecendo na nossa igreja. Não perde um dia de culto, mas todo culto vem para bater papo, para ficar no zap, para vender natura, para vender rino de minha irmã. Agora é hora de pregar a palavra e ouvir a palavra e adorar ao nome dele. Por quê? Porque Deus só recebe o teu culto se você apresentar a ele simplesmente o melhor. Então Deus usa a boca de Ageu para dizer: ei, peraí, é tempo de vocês investir nas suas casas, nas suas propriedades, enquanto essa casa está deserta. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu tenho rodado alguns lugares desse Brasil pregando a palavra de Deus, igrejas que no domingo nós temos 300 crentes, vem de meio de semana, tem 20, tem 30. Ei, uns de fato estão estudando, outros de fato estão trabalhando. E o resto do povo? Cadê o povo de meio de semana? Cadê? É normal o que está acontecendo? Não é normal. É normal o que está acontecendo com as nossas igrejas? Não é normal. Mas muitas igrejas por aí estão empurrando com a barriga, porque você faltar de meio de semana não é o problema. O problema é se você parar de dizimar e ofertar. Mas se quiser vir só no domingo, tem problema não. Não é normal. E Deus está perguntando esta noite: é tempo de você pensar. Ei, irmão, a dificuldade que dá para trazer a sua esposa de meio de semana para a igreja, prefere ir no shopping do que vir dar glória ao nome de Jesus, prefere ir para a peguinha do que vir dar glória ao nome de Jesus, prefere qualquer coisa do que vir na igreja adorar ao nome do Senhor. Porque mas meio de semana tem pouca gente. Mas espera aí, a Bíblia diz que onde houvesse 2 ou 3 ele estava presente no meio. Sabe o que é isso? Não é normal o que está acontecendo com as nossas igrejas. Eu tenho participado de alguns cultos, meu irmão, e a motivação de adorar a Deus, quando eu falo de motivação, eu não estou dizendo para você adorar a Deus do jeito que eu adoro, porque eu entendo que dentro da igreja nós temos os 4 temperamentos: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Irmão, quem é sanguíneo? Quando a glória desce, porque a glória é uma só, quando ela desce, as reações não são iguais. Por quê? A glória é uma, mas os temperamentos são diferentes, meu irmão. Um pula, outro levanta a mão, sapateia. Tem crente que nunca faz isso, mas ele chora, sente a presença de Deus, você vê as lágrimas no rosto dele. Agora, ser imparcial à presença do Espírito de Deus, eu não consigo entender como que alguém disse está sentindo a presença de Deus, não chora, não glorifica, não pula, não levanta a mão. Não é normal o que está acontecendo com as nossas igrejas, porque tem irmã que as tuas vizinhas sabem que tu é pentecostal, minha irmã, grita o dia inteiro com as crianças, mas para dar um glória diz que é tímida, é o jeito dela de cultuar. E crente assistindo o Corinthians aos 47 do segundo tempo, gol do Corinthians, campeão da Libertadores, parece que ele é quietinho desse jeito. Olha bem, você viu o Corinthians foi campeão, joga a criança para cima, corre pro meio da casa, sai gritando Corinthians campeão, mas para dar um glória diz que é o jeito dele de cultuar desse jeito. E jovem da nossa igreja que acha que é feio levantar a mão, pular na igreja, ficar se expondo ao ridículo, gritando na igreja. Mas eu não entendo quando vai para show de Fernanda Brum, grita no show, faz até trenzinho no show. Quando vai para show de Thales Roberto: Thales, cadê você? Vim aqui só para te ver, mas não dá um glória para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
deixa eu ver quem aqui ainda não se envergonha do evangelho. Deixa eu ver quem tem gratidão no coração e veio esta noite parado. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque se a igreja vir para adorar, o ambiente fica diferente. Se a igreja subir para glorificar, a glória de Deus toma conta desta casa. Sem ter cantor famoso, sem ter pregador de renome, mas a presença dele toma conta desta casa, porque Deus recebe adoração de verdadeiro adorador. E aí no meio desta atmosfera de glória, tem batismo, tem renovo, tem restauração, tem cura, tem milagre, tem testemunho de vitória. Por quê? Porque a glória de Deus toma conta da casa. Quantos acreditam desta maneira e pode adorar ao nome dele? Olhe para mim. O povo lançou alicerce, mas quando a oposição apareceu, olha para mim, a obra estacionou. Sabe por quê, meu irmão? E é isso que o Espírito falava ao meu coração quando de carro eu vinha para cá. Porque nós estamos enfrentando um problema nos nossos dias. Só tem sucesso. Não é aqueles que têm iniciativa. São aqueles que têm, olhe para mim, terminativa. O segredo de vencer não está na iniciativa. O segredo de vencer está na terminativa. É comum você encontrar pessoas que concluíram o curso superior, relatar o processo que passaram naqueles 5 anos, e essas pessoas dizer o seguinte: a minha classe começou com 80 e terminamos com 30. Começou com 100 e terminou com 40. Nós temos aqui 100 iniciativas, mas nós tivemos apenas 40 vencedores, porque apenas 40 tiveram a terminativa. E por que não tem terminativa? Porque para ter terminativa é necessário ter resiliência. Para ter terminativa é preciso ter resiliência. Não é um termo novo, resiliência, mas é um termo que não era usado com tanta frequência, e de uns dias para cá a gente vê mais na rede social. A gente vê palestrantes falando de resiliência. Tecnicamente falando, a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original mesmo após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Mas como eu sou mais simples, figurativamente falando, é o poder de se readaptar. Surgiu alguma coisa para impactar a sua vida, para parar a sua vida, uma calúnia, uma afronta, uma má notícia, morreu alguém, e o diabo está pensando, vai morrer, não vai mais para a igreja, vai entrar em depressão. Mas quem tem resiliência é igual mola espiral. Mola espiral, você pisa em cima dela, ela não grita, não geme, abaixa quietinha. Mas ela não foi feita para ficar lá embaixo, ela foi feita para ficar aqui em cima. Então depois de uns 10 minutos ela começa a cansar a musculatura da sua perna, e você vai levantando o pé devagarzinho. Chega uma hora que você não aguenta mais, você tira o pé e a mola dá um pulinho, como dizendo, tô aqui de novo. Quem tem resiliência é desta maneira. Pisam nele, bate nele, humilha ele, e estão dizendo, vai morrer, tem jeito mais não. E ele está aqui, olha eu aqui, vem para adorar ao nome dele. Davi, e eu vou encerrar, eu acho lindo, porque quando ele cometeu um pecado com Betseba, ela engravidou, Deus ficou irado e disse, a criança não vai viver, a criança vai morrer. Seu pecado foi perdoado, mas a criança morrerá. Davi começou a jejuar. Davi não tomava banho. Davi não se alimentava para ver se Deus mudava de ideia e não matava a criança. Deus matou a criança. Quando a criança morre, Davi tem uma atitude que choca a todos. Isso é resiliência. Morreu a criança? Morreu. Então prepare a mesa. Davi tomou banho, trocou as vestes e mandou preparar a mesa. E alguém disse, espera aí, Davi, enquanto a criança estava doente, mas ainda viva, tu não comia, não tomava banho, não se alimentava? A criança morre, tu levanta, manda preparar a mesa? O que é isso? A resposta dele foi essa: a criança morreu,
Mas eu não vou descer a sepultura com ela. Vou não. Minha vida não vai acabar aqui não. Eu vou levantar minha cabeça e eu vou viver. Porque eu perdi esta peleja, mas eu não estou entregando os pontos não. Eu sei que Deus tem coisas maiores para a minha vida. Irmão, olha para mim. Sofreu uma traição, passou por uma decepção, investiu em alguém e esse alguém feriu seu coração. Olha para mim, meu irmão, perdeu, queridão, perdeu, minha santa. Vai passar o resto da vida na depressão, deixando o diabo aplaudir a sua derrota? Ou vai levantar a cabeça e vai dizer: não, Satanás, você não me segura nesse sofá na quarta-feira não. Estou subindo lá para a igreja para dar glória ao nome de Jesus. Estou subindo lá para engrandecer e adorar ao nome bendito do meu Senhor, porque eu sei que coisas maiores Ele tem para realizar na minha vida, irmão. Deus não tem compromisso com crente mimimi. Por que eu estou passando isso, Deus? Por que eu estou passando essa dificuldade? Deus, não estou entendendo. Minha irmã, não está fácil para você, não está fácil para o pastor Marcelo, não está fácil para ninguém. Há um tempo atrás eu estava no hospital tomando injeção dentro do olho. Que delícia tomar injeção dentro do olho. Por dizer: Deus, faz 20 anos que eu sirvo o Senhor, que eu prego a tua palavra. Por que o ímpio vai para o baile, Deus, e o olho dele é perfeito? Por que o ímpio vai para o boteco, Deus, e o olho dele é perfeito? E eu pregando a tua palavra com esse problema na vida? Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, Ele já garantiu um céu de glória para você. Ele já apresentou a Cristo na cruz do Calvário. Levanta a tua cabeça esta noite. Tudo que o diabo quer que você venha para a igreja, mas não apresente o melhor culto, a melhor adoração a Ele, ao Senhor. Porque a Bíblia diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas se esta noite você se levantar, erguer a tua cabeça e dizer: Deus, eu sei que o que eu preciso está na mão do Senhor. Eu sei que a cura que eu necessito está na tua irmão. Isso aqui é de caráter profético para alguém. Deus está dizendo: a última palavra não é do médico. Eu dou a última palavra na tua vida, e tu darás testemunho de vitória nesta casa. Quantos acreditam e pode adorar e engrandecer ao nome dele? O povo ouviu a voz de Deus e começou a reconstrução do templo então. Mas a Bíblia diz que as pessoas mais velhas desanimavam as mais novas. Por isso a Bíblia diz em Êxodo que ao mesmo tempo ouvia-se voz de riso e voz de choro. Sabe por quê? Faça uma analogia comigo. Quem foi para o cativeiro com 18 voltou com 88. Quem foi com 20 voltou com 90. Essas pessoas viram o primeiro templo que Salomão edificou. Quando se lançava o alicerce da segunda casa, essas pessoas olhavam e choravam e diziam: jamais esse templo vai ser igual que Salomão edificou. Essa casa, jamais. Foi nessa hora que Deus usou a boca de Ageu para dizer: vocês estão equivocados. A glória da segunda será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E não é uma verdade? Alguém que teve um deslize na igreja começa a se levantar. Olha as vozes de riso. Que benção, irmãzinha está levantando, você viu? Mas olha as vozes de choro. Não vai pregar mais como pregava, não vai mais cantar como cantava, não vai profetizar mais como profetizava. Mas Deus me trouxe aqui como Ageu para dizer: você está equivocado, meu irmão. Você está equivocada, minha irmã. A glória da segunda casa será maior. Quando ia cumprir-se essa profecia? 520 anos depois, nasce o menino Jesus. José e Maria pegam a criança no colo. Bem, pois não, preta? 8º dia, está na hora de apresentar Jesus, não está? E onde a gente vai levar? Oxe, no templo. A casa que estava sendo erguida pela segunda vez era mais simples. Depois foi reformada por Herodes, mas era mais simples. Mas por que a glória ia ser maior? Porque o próprio Jesus, a glória por excelência,
estava sendo conduzido para dentro do templo, porque a glória da segunda casa aqui não se refere a dinheiro, porque dinheiro na Bíblia nunca esteve associado à paz. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei a paz. Cristo, a glória por excelência, é o príncipe da paz. E quando Cristo é conduzido para dentro do templo, cumpre-se a profecia: a glória da segunda casa maior do que a da primeira. Levante a tua mão, porque Deus está dizendo: eu marquei esta noite para restaurar a tua vida. Eu marquei esta noite para devolver aquilo que o diabo roubou de você. Eu marquei esta noite porque eu tenho coisas grandes para realizar no meio da minha igreja. Tem crente aqui que estão olhando para você dizendo: já era, não vai se levantar mais. Mas Deus está dizendo: se você crê, eu te tomo pela mão direita. Esta noite eu te levanto para a glória do meu nome. Irmã, reage, minha irmã, reage, meu irmão. Não deixa o diabo se andar com a tua vida. Dá um grito de glória, dá um grito de aleluia. Meu Deus está dizendo que esta palavra está acendendo uma chama no coração de alguém aqui. Você pensou: para mim tem jeito, mas não. Vou continuar frequentando a igreja, mas ministério para mim não tem mais jeito. Deus está dizendo: filho, eu não me esqueci de ti. Eu vou te levantar para a glória do meu nome. Quantos podem adorar e engrandecer? Feche os teus olhos e adore a Ele. Lamaia Quet Sincheri Amahai. Feche os teus olhos e adore a Ele. Labacala Baturek Nascenderi Calabato Remawetsia Choracantoria Labaiogeria. Sou eu, Senhor dos exércitos, que falo no meio da minha igreja. Igreja minha, ouça a minha voz. Eu, Senhor, marquei esta noite para restaurar os corações. Conheço aonde está a dor dos meus, e nas minhas mãos está o poder para reverter essa situação. Hoje eu marquei um encontro com a minha igreja para fazer coisas grandes no meio dos meus. Descansa o coração, porque à medida que vocês me adoram neste lugar, as minhas mãos estão entrando neste momento aonde tu precisa. Eu, Senhor, estou fazendo maravilha a favor dos meus. Haverá testemunho de vitória contado neste lugar, porque eu, Senhor, estou movimentando as águas em favor dos meus adoradores. Sinta neste momento o refrigério do meu divino Espírito. Sinta Ele te abraçar, ó igreja minha. Eu, Senhor dos exércitos, através deste abraço, estou trazendo cura, estou trazendo transformação, estou trazendo restauração, estou devolvendo a alegria. Receba a minha presença, diz o Senhor. Olhe bem aqui para mim. Eu tenho ciência de todas as minhas limitações como um pregador, mas eu não sou louco de brincar com o nome dele. Se eu uso o teu nome em vão aqui, ó Deus, me mata em cima desse altar, porque esse lugar é santo. Deus marcou esta noite para lhe dizer: minha filha, meu filho, o que tu precisa não é de palavras tão elaboradas. Tu precisa é de alguém que tenha coragem de dizer para ti: saia desse comodismo.
Se levante a partir de hoje, porque o segredo do teu milagre está na sua reação, na sua atitude de se levantar. Se levante, se levante, se levante, e você verá o que eu, Senhor, começarei a fazer na tua vida. A igreja se coloque de pé. Sharamaya Salabaha Surikanderese Alamaya Churakalamahaya. Você que precisa de um milagre de Deus, eu estou na condição de profeta esta noite aqui. Saia do teu lugar correndo e venha à frente, porque Deus me disse: hoje eu faço o milagre acontecer nesta casa. Os obreiros são me ajudar a orar, me ajudar a orar, me ajudar a orar. E ali adorarei o Deus do meu amor. Eu navegarei. Um tempo de vitória é chegado para ti. Eu conheço muito bem o que fazes para mim. Conheço a tua dedicação em favor da minha obra. E sou eu aquele que bloqueia toda a ação dos teus adversários. Eles não suportam olhar para ti. Espírito. Mas eu, Senhor, te digo: eu sou o teu escudo. Eu estou te blindando, porque eu, Senhor, te amo e te conheço. Vem como em Pentecostes. Uma herança eu tenho reservada para a tua vida. É breve o que eu, Senhor, farei acontecer. De novo. Eu vou incomodar os corações. Eu vou incomodar os corações. O único nome que vão lembrar é o teu. O único nome que vão lembrar é o teu. Alguém vai dizer: mas tinha gente mais capacitada, mas eu quis a ti. E eu não devo explicação a ninguém. Eu quis e pronto. Porque eu escolho quem eu quero e pronto. E eu te escolhi para uma obra excelente. Descansa, porque tu sabes quando eu, Senhor, falo contigo. Descansa, descansa. Hasikelia Sorokia Has Surialabahasya Anayo Hesia Mandaya. É breve o que está para acontecer, diz o Senhor. Ramai Cheria Raya. A igreja, fecha os teus olhos. Obreiros, me ajude a orar colocando as mãos sobre essas vidas. E o Emerson vai adorar ao nome de Jesus. Fecha os teus olhos, igreja. Há uma nuvem da glória de Deus aqui. Há uma nuvem da glória de Deus aqui. Espírito de Deus, erga sua voz, cante. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Aleluia. Deus me deu. Erga a voz, cante. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu quero ouvir a sua voz, cante. Isso, erga a sua voz, cante. Isso, eu quero ouvir a igreja cantando.
Me adora porque eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Se você pode adorá-lo, adore aqui esta noite. O seu culto é o Deus da glória.